Oi, seja bem-vindo ao Manchete Insights. Nós estamos aqui num novo episódio, mas a gente só pode continuar distribuindo esse conteúdo se você participar com a gente. Então, vem aqui para o canal, se inscreva, compartilha, curte os nossos vídeos, porque a gente só pode conversar sobre comunicação e sobre todos os assuntos que a gente discute aqui, trazendo novas ideias para você, se você vier com a gente, se você ativar o sininho e acompanhar os nossos episódios. Vem com a gente! No episódio de hoje, eu vou conversar com o Wagner Tadeu Rodrigues. Ele é empreendedor e fundador da História Automação, mentor e conselheiro de startups. Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo. Tudo bem, Andréia. Obrigado aí pela receptividade maravilhosa aqui, né? Um brinde estúdio, aqui. Vamos fazer um brindezinho? No estúdio. A sua presença. Opa, vamos lá. Tem que ser assim, senão não dá certo. Teria que começar tudo de novo. Os europeus têm uma cultura totalmente que diz que a gente precisa mesmo confraternizar. E foi nesse espírito que a gente trouxe você aqui para esse bate-papo, para conhecer você melhor. Quer dizer, o Wagner é um grande amigo nosso. Eu trabalhei como repórter numa revista de logística, fiz diversas entrevistas com o Wagner quando ele estava à frente da História Automação. Então, eu só gostaria mesmo de entender melhor o que você anda fazendo, de você contar suas experiências, para que os nossos, quem nos acompanha, quem acompanha esse canal, possa entender um pouco mais das suas atividades e como é ser conselheiro de startups. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta. Quem é o Wagner Tadeu? O que você anda fazendo, Wagner? Conta pra gente. Eu costumo responder essa pergunta com outra pergunta. Tá com tempo? Primeiro, deixa eu reforçar aqui a amizade aqui da Andréa. Já tem um bom tempo, né? Não vamos revelar, mas ela já contou aí o princípio de tudo. E fiquei muito feliz em conhecer o canal, né? Esse trabalho que você está desenvolvendo, entre outros trabalhos pela Manchete, né? E eu gostaria de, primeiro, antes de falar quem é o Wagner, parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigada, Wagner. Tá bem bacana e eu fico muito honrado de estar aqui, podendo ocupar esse espaço, conversar, trocar uma ideia, né? Eu acho que tô sempre à disposição aí para a gente continuar nessa lida aí, tá? Bom, o Wagner tem uma história que eu particularmente gosto muito, né? Gosto bastante. Eu tenho uma formação heterodoxa. Eu sou formado em engenharia aeronáutica. Nossa, sério? Por isso é que eu perguntei, primeiro, se está com tempo. Segundo, quando você me pediu a biografia, eu falei, puxa vida, se eu mandar, eu até tenho ela pronta, mas ela vai pensar que é brincadeira, né? Mas eu tenho uma formação que fez, na verdade, eu seguir entrar na minha carreira sem querer, porque eu nunca consegui ser um engenheiro aeronauta, né? Eu tinha um objetivo, na época, de fazer parte de um grupo que existe em todos os países, né, de aviadores de elite. E lá, iniciando o curso, que eu acabei descobrindo o meu astigmatismo, né? E me impossibilitou, mas eu concluí o curso, né? Não consegui ser um piloto, né? Eu poderia ter sido comercial, mas não era isso que eu queria, não queria ser um piloto comercial. Então, não consegui ser um piloto da elite, né? Muito menos um piloto. E aí fui fazer um estágio na Ford, nos Estados Unidos, na Ford Aerospace, né? Como engenheiro aeronáutico. Passei 1 ano e meio lá, vivi nos Estados Unidos 1 ano e meio, ali perto do Cabo Canaveral, porque eu liderava ali projetos, né? Fazia parte de times, né? Gerenciava projetos
ali naquela área envolvendo projetos da NASA. Então foi assim muito bacana. Só que naquela época, diferente, infelizmente, de hoje em dia, o objetivo era a gente voltar para o nosso país de origem com um currículo legal, né? Então isso foi um belo currículo, e quando eu voltei para o Brasil, daí, o que eu vou fazer? A Ford queria que eu continuasse na Ford, voltei para cá, não tinha nada de aerospace no grupo, né? E tinha, sim, uma oportunidade de continuar tocando um projeto numa empresa do grupo que estava trocando os seus sistemas de computação, que eram sistemas que eu usei lá, né? Fui usuário nos Estados Unidos e fui convidado para tocar esse projeto, e eu caí de paraquedas, para falar aeronáutica, na área de tecnologia de TI, de sistemas, né? Lógico que eu tinha isso, né, no meu currículo, mas não tem nada a ver com a engenharia diretamente. E foi na Philco, que na época era do Grupo Ford, que eu entrei na área, e aí foi onde tudo começou e eu me apaixonei. E ali também, né, que eu comecei a ver e tratar o mundo da logística. Então, as duas coisas basicamente aconteceram na minha vida logo no começo, logo depois do meu estágio, quando eu comecei a trabalhar. Então, daí começou essa minha carreira, né? Mas eu sempre gostei do diferente, né? Então, eu comecei a aceitar convites, né? Depois eu fui para a Brastemp, né? Que estava naquela época trabalhando com a Whirlpool, né? Então eu tive a oportunidade, como eu tinha experiência lá fora, de fazer um trabalho junto ao Whirlpool e Brastemp aqui, o Whirlpool americano e Brastemp aqui, até que a Whirlpool adquiriu, né? A maioria das, né? Hoje a Brastemp é o Whirlpool, mas naquela época a gente tinha, vamos dizer, tratados técnicos só. E lá também tive que trabalhar com mudanças dos sistemas logísticos, né? Então, focado em TI. Focado em TI, mas trabalhando, né, desde o começo, né? Um dos primeiros centros de distribuição da Brastemp em Alphaville ali, né? Foi um dos primeiros quando estava começando, né, aquela região, e a gente montou o primeiro sistema automatizado, como é que sai em rolete da fábrica, né? Como é que já empilha num formato, como é que a gente faz o caminhão para encaixar esse central automático, sair no centro de distribuição. Então, isso tudo me levava ao lado de cálculo, da coisa que eu gostava, de projeto e TI e logística, e fui entrando nessa coisa. Quando eu recebi o convite para a diretoria de tecnologia do Grupo Pão de Açúcar, né? E aí tive uma nova experiência, porque naquela época um dos objetivos, o mundo estava se abrindo, e um dos objetivos era o GPA pegar projetos na Europa, e na Europa Ocidental e Oriental. Já tinham uma parte do grupo em Portugal, naquela época tínhamos lojas lá, né? Então ali se tornou minha base. Eu tive mais uma experiência de mais 1 ano e meio morar fora, né? Entre Portugal e Reino Unido ali, onde era a base para outros projetos, que acabaram não vingando na época, né? A China especulava muito, né? A União Soviética, a Rússia especulava muito que queria abrir o mercado, etc. Mas acabou não funcionando, mas como experiência profissional foi sensacional, né? A abertura do mercado, aqui no Brasil também, o mercado de tecnologia era fechado, então essas viagens a gente aproveitava para trazer coisas de fora e começar aqui o primeiro scanner de uma loja automatizada. Então a gente... Foi que década de 80, de 90? Metade da década de 80, Olha. Segunda metade da década de 80. Segunda metade. E foi aí que eu, na minha cabeça de estar sempre desenvolvendo coisas novas, eu comecei a desenhar Store.
né? Como uma empresa que seria uma empresa que traria tecnologia para a área de logística, né? Depois de tudo que eu vi, né? que a gente trabalhou. E, como eu disse, a gente estava acabando, o Brasil estava acabando de abrir o mercado, estava ali, né? Naquele momento. Eu fazia parte de algumas associações varejistas e, com isso, comecei a fazer parte da Associação Brasileira de Automação, na qual eu fiz parte da direção dela, né? Então, é aquela história do se tem tempo, eu conto quem sou. E comemoramos o 10º Código de Barra Nacional. Nossa! Né? Dinossauro da coisa. E aí eu comecei a desenhar a Store nesse sentido. Então, eu pulo para cá, para os tempos de hoje, eu vejo que a disrupção e a inovação sempre teve aqui no meu sangue, porque era inovador. A palavra logística, né, tinha alguns colegas de ASLOG, de associação, naquela época era ASLOG, Associação Brasileira de Logística, que ajudaram bastante, né, a dizer para o mundo o que era logística, né? Até então era transporte, distribuição, nem a palavra logística era usada. Então, tecnologia era algo novo e logística. E eu saí do Grupo Pão de Açúcar montando uma empresa, né, cuja missão era levar tecnologia para a logística, né? Então, quer dizer, você já estava rompendo ali com aquela realidade. Você já estava sendo disruptivo, né? E sempre fui muito bem compreendido. Eu saí com um projeto grande do próprio Grupo Pão de Açúcar. Né? Quando eu saí, já saí com um contrato, né, de, vamos dizer, aí então terceirização, né? Né? Eu já não era mais executivo do grupo. Não era executivo do grupo mais. Eu consegui convencer que fora eu ia construir muito mais coisa do que estando lá dentro. E aí as coisas começaram a ir bem nesse sentido de projetos, e nós ficamos... isso foi em 91, né? A Store vai fazer 32 anos. Foi em 91, eu era bem menino, né? Usava bermuda, era moleque de corredor e tal. E a gente começou a trabalhar forte em consultoria, que começamos a crescer em consultoria, né? E depois de uns 5 anos, basicamente 5, 6 anos, as empresas começaram a falar, pô, maravilha, né? Vocês vêm aqui, diz o que tem que fazer e vai embora, bem consultoria mesmo, né? E como é que a gente faz? Quer dizer, a parte ali de execução, tudo de implementação, né? Que, de novo, ainda era 5 anos depois, era novo, né? Hoje, falar de WMS, tem gente que não sabe o que é ainda, né? Warehouse Management System. O cara não sabe o que é um sistema de gerenciamento de armazém, né? Transportation, sistema de transporte. Então, hoje ainda é algo que tem muito mercado para trabalhar, né? E imagina naquela época. Então, aí começamos a tentar buscar parcerias nessa área de software, né, para trazer de fora. Mas, imagina, né, os gringos naquela época confundiam capital do Brasil com Buenos Aires ainda, né? Mas e todo a gente, o suporte, a gente não ia conseguir fazer alguma coisa com o devido respeito, suporte necessário para o cliente. E aí foi mais uma inovação, né? Resolvemos construir o primeiro software de gestão de armazém dentro de casa, brasileiro, nacional. Você considera, assim, as suas experiências internacionais, elas foram fundamentais para você desenvolver vamos dizer, esse espírito disruptivo que você trouxe para a criação da Store? Quer dizer, você estava lá fora, você aprendeu muitas coisas lá fora, né? Além da sua veia aí de aeronauta, você aprendeu coisas lá em outros países e trouxe para cá isso. Você quer dizer, você já está no seu DNA fazer coisas disruptivas, coisas que se destacam
no mercado. Sim, sim. É como eu comecei falando, né? Desde a primeira experiência, que não era aquela que eu queria ter, mas de projeto, eu sempre tive, né? E agradeço aí o grande arquiteto aí, né? Por ter me permitido isso. Eu sempre tive a oportunidade de estar em empresas que confiavam em mim, né? Eu era muito novo mesmo, né? Eu entrei muito cedo na universidade, né? Eu fiz 16 anos. Então. Olha. E saí muito cedo. Né? Então, eu sempre tive a oportunidade de estar em projetos, empresas em que eu permiti exatamente isso que você está falando. Né? Me permitiram que eu tivesse uma visão de que se alguma coisa estava acontecendo, eu estava envolvido em algum lugar. Né? E com aquele espírito de cavocar, de procurar, de querer entender, etc. Né? É como eu digo, né? Trabalhar com... Vamos direcionar para software. Todo mundo olha para mim e fala assim, mas pô, você nunca escreveu uma linha de software? Não. Sim, na escola, né? Sim, sim. Né? Na época do curso, com certeza, mas nunca escrevi. Como é que você lidera um time? É bom senso e ter procurado o máximo possível entender daquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Então, sempre foi assim. Eu sempre procurei entender. Né? Uma parte, o meu pai ele gostava muito de música. Eu sou horrível, né? Eu tentei para agradar ele tocar violão e nunca consegui. Né? Espero não tenha desagradado. Ele não está mais aqui com a gente. Tá em outro caminho, mas meu pai era um cara que um pedaço eu puxei dele. Com esse negócio de música, ele pegava um instrumento, então minha mãe falava, meu Deus do céu, já deram um desafio para ele. Um fim de semana ele entrava dentro do quarto lá, sanfona, xilofone, ele saía tocando. Ele treinava a mente dele, ele treinava ele ia lá e quando ele saía de lá, ele já estava tocando, parece que ele era... Né? E eu sempre tive essa aptidão, né? De ir buscar. Né? E foi assim. Então, com isso, lá no meio lá da década de 90, a gente começou a construir, né? Como eu disse, software WMS, e aí a gente deu uma guinada de consultoria para um fornecedor de software na época. Né? Hoje é SaaS, é solução completa, etc. Né? Houve uma evolução nisso, mas naquela época que a gente deu uma guinada nesse processo e a gente acabou se tornando, teve a oportunidade de se tornar, né, uma empresa de renome aí nessa área no mercado, né? Ganhamos um monte de amigos, colegas, amigos e networking. E essa foi a ponte para, nos últimos 5 anos, eu dar mais uma guinada e ir para o processo de inovação. Pensar em soluções, né? De inovação que está muito mais voltado para as tecnologias atuais, que permite a gente ir para modelos de startup. Me conta uma coisa. Você fala de 5 anos. A gente tem o processo da indústria 4.0, né? Já está até se falando em indústria 5.0. Ainda não cheguei lá, mas vamos começar na indústria 4.0, que é onde você provê inteligência para sistemas automatizados, né? Você provê maior inteligência até. Essa guinada que você está falando no quesito de inovação foi puxada por esse processo da indústria 4.0 ou você veio ou isso veio antes até? As ideias a gente pode pegar aí, né? Várias ideias que até vieram antes, mas não tinha tecnologia para desenvolver. É aquela coisa da ciência, né? Sim. Você consegue desenvolver quando alguém te viabiliza, cria algo em que aquela tua ideia original, agora eu vou conseguir fazer, né? Então, como é o que está acontecendo a transformação hoje com a Web3, né? Com o 5G. A gente vai conseguir fazer muito mais do que se faz hoje em internet, né? Muito mais. Então, são essas ondas, né? Então, a manufatura 4.0, a indústria 4.0, depois a gente puxou
né, logística 4.0, Isso. se deu pela disponibilidade da tecnologia. Né? Aí as grandes ideias começaram a sair do papel. Então, exemplo típico disso. A gente tinha os sites, né? No início ali, da internet. Mas eram modelos dinâmicos, mas pouco flexíveis. Né? Você não conseguia interagir. Você tinha condição de passar a informação e a pessoa captar a informação. Quando a nova internet, a Web 2 começou a acontecer, é que viabilizou o e-commerce. Então, para dar um exemplo, né? Essa coisa toda do e-commerce, essa coisa da integração das informações, ela só conseguiu acontecer com a disponibilidade da tecnologia. E tem até, você foi puxar um assunto do e-commerce, hoje a gente entra nas redes sociais, por exemplo, tem os robôs que ficam capturando os gostos da gente, né? Então, por exemplo, quem tem Instagram, Facebook, às vezes entra num site de uma loja, sei lá, quero comprar biquínis. Então, você entra no site do biquíni, sim, lá, na conta do biquíni, e de repente começa a receber muita oferta de biquíni, de loja que fica aqui, loja que fica no exterior e tal. Eu acho que são os cookies, né? A inteligência artificial. Isso, a inteligência artificial. É a tecnologia mais recente. É exatamente isso, né? São as tecnologias, né? Blockchain. Isso. Né? A gente tem sempre essa área de tecnologia sempre teve sopa de siglas, né? Nunca mudou e continua o mesmo caminho. Então tem N tecnologias que vieram viabilizar isso que está sendo construído na nossa vida mais contemporânea, né? Sim, sim. Entendeu? E aí, você fez o pedido aqui da nossa cerveja, como é que foi? Usando um QR Code. Isso. Quando que a gente podia imaginar isso há pouco tempo atrás, né? Usando um celular, né, o mobile, QR Code, com um sistema lá totalmente interagindo, né? Ele já foi pro cara do bar, que já tirou e já sabe que foi você que pediu. E tem mais, né? Durante a pandemia isso foi fundamental, porque a gente não podia sair de casa. Os comércios tiveram que se reinventar, fazer os QR Codes, fazer todo um sistema de inteligência. Então é aquela coisa, o lado cheio do copo, que é uma característica que eu tenho também. O lado cheio do copo lógico, lamentamos de novo tudo o que aconteceu com tanta gente boa, né? Que perdemos. Mas nesse aspecto de disruptura, a pandemia teve um processo contributivo enorme. Enorme. Porque as pessoas têm que ficar à distância, né? Então, carros sem motorista, né? Caminhão, né? Ligando um pouco de novo a logística, né? O caminhão sem... Então, isso tudo a tecnologia viabilizou e a necessidade, né? Sim. Foi um cisne negro que trouxe um senhor avanço em termos tecnológicos para a humanidade, né? Não temos como falar felizmente ou infelizmente. É uma realidade, né? Por isso chamo de cisne negro. Agora, em termos assim, para logística, o que você viu que foi importante, que trouxe também, que a pandemia permitiu, que ajudou, que acelerou em termos de sistema para ajudar a logística a estar mais otimizada, a melhorar ainda mais os processos logísticos? Puxa vida, eu acho que é muito amplo. É muita coisa. Você vê a definição de logtechs, né? E outra coisa que acho que é importante a gente posicionar, André, é que a logística, hoje a gente pensa num algo conceitualmente um pouquinho maior que é o supply chain, né? Na verdade, toda a cadeia, né? Toda a cadeia de fornecimento. Veja os problemas que a gente teve no mundo com isso e é complicado, né? A cadeia de fornecimento mundial, ela sofreu muito também. Então, a gente ainda está sofrendo, né? Algumas consequências do que aconteceu na pandemia. Os fretes marítimos aumentaram muito, tem um delay, né, de descarga de navio, tem menos navio em circulação. Ter colocado
uma parte do mundo favorecida, uma parte do mundo nessa coisa da manufatura das coisas, né? Sim. E aí todo mundo começou a sofrer, né? Estava muito direcionado para o Oriente, Sim. né? Porque estava fácil, só se pensava no custo, e hoje o mundo tem que rever. Né? Não estou falando politicamente, eu estou falando em termos de realidade, né? Dos negócios, né? Sim. Hoje falta chip. É verdade. Entendeu? Na época da pandemia, os carros, era caríssimo comprar carro, porque eles nem conseguiam, não tinha carro pronto. Então, a gente comprava, tinha que esperar produzir, se produzisse, porque estava faltando componente, né? Isso. Então, nessa área de supply, por isso é que eu trouxe à tona o supply chain, né? Que a logística está nela. Logística, a gente faz as coisas se movimentarem, mas tem todo um cuidado de como, de onde deve estar, né? Como eu compro melhor para que eu tenha uma logística coerente, né? Se eu pensar só na logística, eu não penso nos blocos formadores daquilo que eu preciso, né? De onde eu vou buscar, para onde eu vou buscar, o que é o ideal. Né? Maravilha. Se a gente jogou tudo para um lado do mundo, como é que eu faço? Para desvirar. Né? Então, hoje a gente tem muito isso, né? Dentro das Logitechs considera sistemas de supply, né? Sistemas de compra que estão atrelados aos sistemas logísticos, muito importantes. E foi tudo. O que puxou? Essa necessidade, né? A necessidade do caos aí. Como foi que você, então, como é que foi que você veio a ter o olhar para as startups? Me conta um pouco aí da sua experiência com as startups. Já que a Store já estava, a Store estava com tanto sucesso, estava bem consolidada no mercado, como é que você virou teus olhos para o universo, para o ecossistema das startups? Por causa do mercado. Né? Porque o que acontece, o que é consolidado, o que é que dura sempre? Né? Então, há soluções, né? Eu vou voltar até um pouquinho para ficar mais fácil para explicar. A virada do século, o ano 2000, foi a época dos ERPs. Precisava resolver aquela coisa da virada do ano, do século, as datas, lembra daquilo? Lembro. Que nós bug do milênio. O bug do milênio. Vai acabar tudo, hein? Vai apagar tudo. Exatamente. Aí foi a ascensão dos ERPs, né? Porque todo mundo que precisava de um negócio novo, e aí foi conseguido introduzir esse ponto de novos sistemas de gestão. Se aproveitou. Né? Mas o que acontece com a indústria 4.0? Tô calmo, por isso que eu já parei, porque calmo. imaginei. Calmo, Deu esse picozinho aqui, mas ele continua a gravação já. Pode? O que acabou acontecendo com essa questão da indústria 4.0? Né? Todo mundo se voltando novamente para as dores localizadas, né? E, de novo, as tecnologias disponíveis para que aquele tipo de dor fosse resolvido. Então, não que não precisa mais de um ERP, não é isso que eu estou falando, de um sistema de gestão, mas a gente consegue trabalhar um mundo de integração, né, com sistemas especialistas. Então, assim, dentro da manufatura, é uma montadora, né? Eu preciso resolver aquela questão da montagem em si, que não tem nada a ver com o sistema de gestão corporativo, né? Mas é lógico que o sistema ali de controle de insumos, de controle de estoques e de produção tem que estar integrado. Mas agora eu tenho tecnologia para poder trabalhar aquilo, entendeu? Aquela especificidade ali. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece foi exatamente isso que me chamou de novo a pensar um pouco fora da caixinha. Né? Nós temos sistemas que resolvem uma complexidade.
mas tem tanta oportunidade e demanda específica, dores específicas. E aí é que também, nessa linha, é que as startups vieram. Né? Não só para isso, mas muitos gurus, né? Trazendo metodologia para que isso viabilizasse. E foi isso que eu comecei a olhar, procurar, tentar ver como é que a gente resolvia dores específicas, né? Com soluções diretas, e aí isso eu acabei encontrando no mundo das startups. Foi isso que me levou, né? Então, tem uma estrutura formal, grande, etc. Veja as grandes empresas que estão montando os seus hubs. Isso. São os seus hubs, né? Então, começam a internalizar outros projetos específicos para resolver dores específicas, e elas percebem que também conseguem resolver não só dela, mas parte do mercado. Investem em startups. Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Essa oportunidade de sair apenas de uma solução parruda, forte, para ter outras soluções mais diretas e é o que a gente menos fala complexas, mesmo. Menos complexas e que resolvem dores realmente específicas do mercado, né? Onde você consegue direcionar esforços para resolver sem ter a necessidade de ter todo um todo, né? E a integração, envolvendo a integração, né? Outras bases aí que se viabilizaram com tecnologia também. E é importante que se diga que não é porque elas são menos complexas em termos de ambiente corporativo que elas são menos inovadoras e talvez menos engajadas, né? Eu acho que é um ambiente da startup. A gente está vendo aí, teve um prêmio recente das 100 melhores startups aqui no Brasil. E assim, as empresas estão maduras. A gente pensa que startup é o pessoal que vem trabalhar de calça jeans, que vem no informal. O legal que também é, viu? Também é. E é isso para nós, que é outra coisa que atrai, é uma coisa que... O pessoal mais jovem. As gerações estão ali todas. Né? É bem interessante. Mas é um pessoal mais jovem, como você falou. Voltando um pouco no nosso bate-papo lá atrás, você falou que você se formou jovem, você já pegou uma oportunidade de carreira internacional. Quer dizer, hoje é muito mais comum ver pessoas do perfil que você tinha anos atrás, ver o pessoal agora, né? Esse perfil desse pessoal agora. Quer dizer, a startup hoje o perfil é o jovem, com uma formação ampla, né? Com tecnologia voltada ali para inovação, e que se comunica bem também, né? Quer dizer, o pessoal que é mais aberto, mais engajado. Esse ambiente ele é mais propício à inovação, Wagner? Você que tem uma visão para isso. Agora, assim, aquela coisa de time que funciona para qualquer coisa, para o futebol ou, né? Para o time corporativo. Uma mescla, né? Hoje, a mescla de uma experiência, seja ela no próprio time, ou seja ela na composição de um aconselhamento, né? Sim. Então, quando a gente diz, eu sou conselheiro. Sim. Conselheiro porque tem essa visão toda do mercado. Então, tem aquele ímpeto do jovem, né? O ímpeto do técnico que sabe escrever, mas... E a visão do mercado? Né? Então, assim, eu tive essa facilidade de olhar e falar assim, puxa vida, eu poderia atender melhor. E foi isso que me levou ao que eu estou. Hoje eu tenho tecnologia. Né? Hoje eu tenho como fazer para atender melhor. Só isso aqui. Vou dar um exemplo. Inventário com drones. Puxa vida, eu vou pegar o sistema da Store. Para fazer um inventário, ele tem que ter o processo todo orientado no sistema da Store. Entendeu? Puxa vida, mas então, e só esse processo aqui do inventário?
Maravilha. A gente constrói algo em alta tecnologia, né? Como um exemplo, drone, etc. E integra. Quer dizer, a empresa não tem Integra. que mudar tudo para atender a um software que é mais Não complexo. tem. Por isso que eu estou falando, precisa, a empresa está lá, os softwares, né? A TOTUS, a SAP, a Senior, o sistema, todos os sistemas conhecidos, eles são muito importantes. Mas o que a tecnologia permitiu é que, né, falando um pouquinho de técnico, as APIs, né, vieram viabilizar as integrações. Antes, o que o nosso cliente queria? Eu quero falar com um cara só. Porque eu não quero... Não, eu quero tudo num negócio só. É verdade. Por quê? Qual era o grande problema? A integração. Como integrar a coisa? Agora o mundo é um mundo integrado. Pensa o e-commerce. Se você não tem uma integração, né, de alto nível em tempo real, você não tem e-commerce. É verdade. Você não tem e-commerce. Né? Porque tem o cara que entrega, tem o, né? Tem o cara que separa no armazém, né? Tem o cara que vende. Né? Tem o cara que dá garantia. São caras diferentes. Né? Está tudo integrado. Você vai lá e cada dia você exige mais. Você entra ali, né, numa loja onde eu vou comprar agora e eles vão entregar tarde. É todo um processo integrado. E tudo isso, a tecnologia facilitou tudo isso. Viabilizou. Viabilizou. Né? Viabilizou. Viabilizou, permitiu que tudo isso... E com inovação, né? Com contínua inovação, né? Isso é importante de conceituar, né? Inovação e disrupção. Né? Na verdade, a inovação, como a própria palavra diz, mas tem muita gente que confunde, é fazer alguma coisa de um jeito diferente. Sim. Né? Então, isso é inovação. Essa coisa, ela não é nova. Ela pode existir, mas eu faço de um outro jeito. Né? Disruptivo é eu quebrar as barreiras. Realmente, né? É disrupção. Eu nunca pensei que eu não ia precisar de carro na vida. Ou que eu tinha que sair na chuva para procurar um táxi. Daí veio um cara e botou no celular um aplicativo chamado Uber. Né? É disruptivo. O carro vem até Quando você. que a gente pensa... Antes eu ou tinha que ter um carro ou eu tinha que sair procurando. Sim. Ou o telefone. Eu tinha que ter o telefone lá da base do táxi. Foi uma enxurrada de aplicativos, né, nos últimos tempos, tal, e assim, o mundo se movimentou. Tá tudo muito mais viabilizado, mais fácil para nós, né? Então, isso é disrupção. Por isso que eu tô falando. Será que a ideia veio depois da tecnologia? Voltando um pouquinho... Ou a tecnologia que propiciou isso, né? Eu acho que a tecnologia que, particularmente, na minha experiência, a tecnologia viabilizou. As ideias do ser humano sempre foi, né, sempre foi muito produtivo, né, em ideias, né? Mas o que a gente tem hoje é incrível. Então, você pega, voltando aqui, as logtechs, aí você tem diversas soluções distintas para resolver essa questão do... Né? E trazendo conceitos não novos. É que eu estou falando, os conceitos não são. Né? Você vê, como é que eu entrego? Sempre é uma barreira que precisa se quebrar. Como é que eu entrego em 15 minutos o que você me pediu? Nós temos projeto em algumas empresas que eu não estou autorizado a dizer, mas falando aqui, todo mundo vai saber quem é. Que tem lá o VIP que entrega em 15 minutos. Me diz, como é que a gente faz isso num lugar como São Paulo? Aí veio o conceito das dark stores, que são as lojas não abertas, né? São lugares que você tem todo, né, o estoque ali já pronto para atender aquela região, né? E aí usa rapazinho com bicicleta, motoqueiro, senhores que, né, fazem isso e ganham dinheiro a pé.
Tem de tudo, né? Dentro Tem. dessa coisa. Para cada demanda tem o seu Né? perfil aí de... Então, são conceitos que já existiam, mas com a tecnologia viabilizaram o processo de ou eu compro pela manhã e entrego à tarde, ou projetos que as empresas estão envolvidas para entregar em 15 minutos, né? Isso permitiu também uma economia mais justa, não, Wagner? Falando assim, as startups, a tecnologia, elas propiciaram, a sua atividade propiciou que a gente tivesse uma economia mais justa. Vamos dizer assim, Com certeza. uma colaboração para uma economia mais justa, né? Onde a gente mais circular, né? Transforma os modelos antigos em coisas mais modelos, negócios digitais, ou que você acabou de falar, né? Coisas que facilitam a entrega, a compra, a troca, né? De produtos. Não, sem dúvida. E é esse o conceito da disrupção, né? A gente olhar de forma diferente. E isso viabiliza, meu modo de ver, qualquer perfil. Né? O empresário que está ligado nisso, ele está fazendo aquela gestão da loja física. Vamos falar de comércio, que eu gosto muito, né? Uhum. Vem minha veia pão de açúcar aí do nosso amigo Abílio Diniz, que sempre me apaixonei. Ele tem que trabalhar isso, né? A loja física com e-commerce, né? Com essas lojas mais próximas para poder fazer essa entrega mais rápida, pensar na logística reversa. Como é que a gente viabilizou, né? Vamos falar do conceito. Logística reversa, a gente sempre pensou nela, mas como que nós vamos fazer? Quer dizer, é isso. O usuário entra no celular, né? E coloca lá que chegou com defeito, manda uma foto e tudo se starta a partir daí. Tudo se starta a partir daí. É até um processo mais fácil, né? Porque antigamente você tinha que ir presencialmente numa loja para trocar um objeto, e o e-commerce ele evoluiu tanto, a tecnologia propiciou tantas coisas que, inclusive, se a gente precisar devolver uma coisa, é até mais fácil. Não dá tanto trabalho, não dá dor de cabeça. Sim, né? Porque você tem várias formas, é o que eu estou falando. Então, voltando, aquele que gosta da loja física, é lógico. Depende do projeto e do empreendedor ali, né? Do varejista. Mas quem gosta da loja física, como quem gosta de ler livro, vai lá na livraria ou pede, né? E o livro em papel, né? Ou compra o e-book, né? E lê digital. Então, a tecnologia propiciou tudo isso, né? Propiciou. A tendência é que a maioria, com o tempo, a maioria consiga perceber que o digital ele é mais fácil de adquirir e o custo dele é um custo menor. Veja o banco digital, sabe? A gente tem vários. A nossa vida, né? Você é bem mais novinha, mas se a gente comparar há poucos anos atrás, quando é que a gente podia imaginar? Eu me lembro assim, o banco, pegando o seu exemplo de banco antigamente tinha cheque. Né? Tinha talão de... Você ia lá pegar o talão de cheque. Depois, quando facilitou um pouco André? mais... E como é que ele te dava o talão de cheque? Ele dava... Tinha um arquivo que ele ia lá e olhava a tua foto. Olhava para você, olhava, é você. Era arquivo, né? Não era assim? Era isso, a tua assinatura que estava lá, o cartão de assinatura. Depois eles passaram a entregar no caixa eletrônico, né? As folhas. O público aqui está ficando assustado. A gente está entregando a idade. Mas não faz tanto tempo. Não faz muito tempo que tinha cheque. Ainda tem gente que trabalha com cheque, principalmente as empresas, né? Trabalham com cheque, né? Agora, realmente, o advento do banco digital, que você tocou no assunto, é fenomenal, porque assim, você não precisa ir na agência para abrir, você digitaliza os seus documentos, manda no aplicativo que é mais deles. disruptivo do que isso. É você, né? Faz no meio foto. Das coisas, é a foto com... Você digitaliza o teu documento, depois é a tua foto, depois é você com a sua foto.
Quer dizer, tem comprar, né? Ver a íris, ver o formato. Né? E isso é pura tecnologia, né? Não tinha como fazer isso. Senão já teriam feito. Por isso que eu digo, entendeu? A ideia, né, não é o ovo, a galinha que nós vamos ficar discutindo. Para mim, né? E não quero ser dono da verdade. Mas a ideia sempre teve na cabeça das pessoas. Né? É por isso que até hoje em startup, dentro da metodologia, você tem um processo inicial que ele é chamado de ideação, né? Ideação. Que eu acho fantástico para quem pensou nisso. É ideação. Não adianta. Não tem como você chegar lá no fim, estou entregando um resultado se eu não tive uma ideia de como resolver aquilo. Sim. Entendeu? E isso é que atraiu. Então, voltando para o Wagner, isso é que me atraiu. Essa capacidade de a gente ter uma ideia, botar em prova, que é a segunda parte da metodologia, Sim. né? Fazer teste em campo, que é a próxima etapa, né? Construir final e ir para o mercado. Né? Então, essa coisa não tem, né? E aí não é só a tecnologia. Você tem que conhecer a tecnologia, mas tem que ter a ideia. Certo. Né? Wagner, o nosso bate-papo está muito bom. Eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui nesse episódio. Obrigada por você ter me ajudado a construir esse episódio do Manchete Insights. A gente ficou muito contente de conhecer como é que é esse universo de startup e conhecer você, um pouquinho mais do seu perfil como empresário, como mentor de startups. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, agradeço muito a sua presença, por ter acompanhado até aqui. Wagner, quer dar uma palavrinha final para o nosso público, por favor? Sempre é bom me colocar à disposição. Acho que depois a Andréia vai colocar os nossos dados aí para contato. E vamos lá para um ano novo, né? Aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui encerrando mais um ano, desejar a todos felizes festas e que o ano seja muito bom para todo mundo, e vai ser com certeza, e a gente vai continuar. A Pai do Céu, aí, o grande arquiteto do universo, vai permitir que a gente continue inovando e colocando as nossas ideias, conhecendo pessoas e tendo a Andréia aqui como alguém de comunicação que consegue levar a informação para o mercado. Obrigado, viu? Obrigada, Wagner. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.